você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Hoje o nosso assunto aqui em GV News Entrevista é o futebol. A gente vai conversar com o professor Guilherme Filgueiras de Carvalho sobre o futebol mundial. Ele está realizando uma pesquisa que compara o futebol capixaba com o futebol brasileiro e o futebol que é praticado em todo o mundo. O professor Guilherme dedicou mais de 50 anos da vida dele ao esporte e já lançou um livro sobre o futebol, da base ao profissional. Professor Guilherme, obrigado por sua presença aqui na GV News. Nessa pesquisa, o que o senhor achou de mais interessante nessa comparação entre o futebol que é praticado aqui e o futebol que é praticado no resto do Brasil e no mundo, que é a base da sua pesquisa? É um prazer, né, estar com você, que faz parte da história do futebol capixaba, nós fazemos parte disso. Essa pesquisa, ela vem desde há muito tempo, né? Desde que eu comecei a praticar esporte. Porque você forma uma ação coletiva de entendimento sobre o que é o esporte. E para você falar em determinado esporte ou alguma coisa que você vai discutir, você tem que participar desse esporte. Né? Eu sempre digo para as pessoas que nunca sentaram num banco de um campo de futebol, com os reservas, com os jogadores, dificilmente ele pode discutir futebol. Não é impossível se a pessoa não participar desse processo, não ter as dificuldades que tem um técnico. Haja visto agora o nosso técnico da seleção, na hora que ele sentar ali, ele vai ver o que é a dificuldade de ter técnico de um clube, de uma seleção. Né? Tomara que ele consiga, né, fazer aquilo que ele está colocando em muito tempo, né, que a gente espera. Né? Desde 2002 eu já venho falando sobre isso, numa crônica que eu fiz em 2002, falando que o futebol brasileiro já não era mais o mesmo. Né? Esse trabalho ele começou na Universidade Federal do Espírito Santo, né, quando eu fui para lá em 1985, né, e fiquei lá um período grande. Me aposentei e fui para o UVV, onde hoje eu trabalho e continuo com essa pesquisa. Né. Então esse trabalho ele vem de uma sequência de 30 anos. Então vários aspectos foram por mim analisados. Né. Primeiro foi a violência no esporte. O que a violência estava acabando com o futebol brasileiro. E é um dos itens da pesquisa. Porque a violência não tem nenhum jogo de futebol, se houver nível de emoção, passar por cima da razão do atleta, não existe tática coletiva nem sistema de jogo que fosse colocado em prática. Né? Então isso é muito importante, porque o atleta nosso, aí, um erro maior nosso, acho que hoje, é trabalhar muito com a criança desde cedo, com a cabeça da criança. E a cabeça, o cérebro é que dirige o corpo. Então a matéria é o pé, a mão, mas é quem dirige, né? Qualquer atividade para fazer é o cérebro. Então nós precisamos mudar essa mentalidade e essa aqui é a pesquisa. Então nós fomos analisando, vendo jogos, eu tenho hoje gravado no meu notebook, na minha sala lá, jogos de todos os níveis, de todas as seleções, programas da Europa que falavam sobre isso. Quer dizer, então é um vasto material do esporte capixaba. Hoje talvez o maior arquivo do esporte capixaba seja na UVV, né, sobre história do futebol, tem todo o material do futebol lá. Esse material está à disposição de qualquer desportista do Espírito Santo, que mais ligado ao futebol, ou a qualquer esporte, de lá conhecer esse material. E se conhecendo o passado, a gente pode analisar no presente para melhorar o futuro. Mas como é que essa pesquisa está sendo feita? Como é que o senhor tem feito essa análise? O senhor tem ido aos jogos? A pesquisa ela trabalha em vários aspectos. Primeiro são os chutões que os goleiros e os zagueiros e demais jogadores dão durante uma partida de futebol. A partir disso aí, nasce uma outra ação. Por que a grande quantidade de laterais no futebol brasileiro? Quer dizer, quando você às vezes assiste um jogo, ninguém presta atenção nisso. Mas se um jogo ele tem muita lateral, é porque ele é um jogo ruim. Porque a bola não vai para o gol, ela vai para a lateral. Então é um jogo diferente, não tem objetivo nenhum, isso não faz parte do futebol, a lateral. Quem faz a lateral é o jogador que joga a bola para fora. A partir daí surgem as faltas. E as faltas, elas são fundamentais, por quê? Porque as contusões estão acontecendo permanentemente no futebol brasileiro quando o goleiro, quando o zagueiro dá um chutão sem direção. Porque essa bola não é direcionada a um atleta. Ela é jogada sem conhecimento de ninguém. E aí vai ter uma disputa. E nessa hora surgem as faltas, surgem as contusões. E aumentando o número de faltas, aumenta também, diminui também a qualidade técnica do nosso atleta. Porque se ele não consegue, dos 90 minutos, jogar 75 minutos com a bola em jogo, automaticamente, desde a criança, essa criança, esse jovem, esse atleta adulto não vai se desenvolver. Porque ele deixa de executar os fundamentos. Porque são coisas interessantes, discutidas, e pouca gente analisa dessa maneira. Sim, e
Por que o futebol capixaba perdeu o protagonismo em relação ao futebol brasileiro? Quer dizer, a gente vê que o futebol capixaba já foi bom, já teve jogos maravilhosos aí, e hoje está sempre a Série D, perdeu o protagonismo. A gente discute isso não em 10 minutos, em 2 dias, em 3 dias, em 1 dia. São muitos fatores. Eu conheço o futebol capixaba desde 1958. Até antes, quando eu morei lá em Itapimirim, eu sou da vila de Itapimirim, tem um atleta de Itapimirim que disputa a primeira divisão do futebol capixaba. Quer dizer, desde 13 anos de idade, que eu fui atleta lá do Ipiranga, porque ali tem uma rivalidade entre Barra e Vila de Itapimirim, rivalidade de município. Hoje são dois municípios diferentes, né? E ali eu comecei minha vida esportiva. Então, a partir dali, eu vim para Vitória. Então, eu já assisti jogos do Rio Branco, com a seleção capixaba, jogando com a seleção mineira, goiana, baiana, de igual para igual. São Paulo, craques do futebol capixaba. Por quê? Naquela época, os pais não deixavam o filho sair fácil de casa. Então, os atletas se mantinham, na maioria das vezes, nos seus lugares de moradia. Não iam embora. Poucos atletas foram nós embora, e muitos poderiam ter ido, não foram por causa disso. Então, é um fator. Aí vem também perto do muito grande, o Rio, São Paulo, Minas, Bahia, a instituição está junto desse grupo muito forte. Então, é uma concorrência muito forte. E aí algumas coisas também que foram feitas através de políticos que entraram no futebol, não estavam preocupados com o futebol, acabando com o futebol capixaba. O público é pequeno, porque a população é pequena, quer dizer, você tem que ter renda, tem que ter nome para fazer isso, né? Você vê um clube como o Flamengo, tem 100, não sei quantos mil sócios, o Rio Branco tem poucos, então é difícil. Então, o descrédito do futebol capixaba, ele tem que ser discutido de uma maneira mais ampla, né? Eu até tinha proposto que a gente criasse no município, no estado, um dia do futebol, para que a gente, nesse dia, de 8 horas da manhã às 10 horas da noite, a gente discutisse o futebol a partir de agora, e o ano que vem discutisse o que foi feito, o que não deu certo, o que pode ser mudado. Quer dizer, seria um dia só disso. Entendeu? A federação podia encampar isso também. Tecnicamente, a gente então perdeu os jogadores e, fora das 4 linhas, a gente perdeu o rumo. Porque aconteceu o seguinte, as grandes competições brasileiras das categorias de base, eles vêm para cá e levam nossos melhores atletas. O garoto nem passa pelo nosso clube profissional. Isso é um grande erro, né? Tem outros fatores também interessantes. Na Copa São Paulo, por exemplo, se você vê hoje, são 104 clubes, mistura amador com profissional, clube de empresa com clube de rua. Quer dizer, o esporte de alto rendimento, e qualquer nível de esporte de alto rendimento com a Copa São Paulo, tem que ser equilíbrio. Não adianta vir um time lá de Roraima e perder de 10-0 do São Paulo na primeira fase. Então isso não vale nada. A primeira fase da Copa São Paulo é só para manter os grandes na outra fase. Às vezes aparece um ou outro lá que vem e ganha um jogo ou outro, mas isso é difícil. Então essa desigualdade no esporte de competição, ele acaba com o esporte. Haja visto o basquete americano, que termina 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 10 pontos, que no basquete americano não é nada. 10 pontos você tira em 10, 30 segundos. 3 cestas de 3 pontos. 3 pontos, acabou. Então a igualdade no esporte, ela é fundamental para que isso aconteça. Também nessa comparação, então a gente vê por que o futebol europeu é bom, porque qualquer time, mesmo fraco no futebol espanhol, joga de igual para igual com o Barcelona e com o Real Madrid. E aí, interessante você falou. Todos os jogos, eu não posso fazer futebol pelo Barcelona e pelo Real Madrid. Eu tenho que fazer futebol pelo mundo. Então esses dois times são a nata do esporte. Ser técnico desse time é muito fácil. Ele vai para campo, bota os caras para jogar, não vão dar chutão, não vão jogar bola para trás, porque a característica dele, a qualidade dele já é grande. Agora, você vê no futebol mundial que eu assisti, de todas as categorias, de todos os times ruins, eles jogam com a mesma filosofia. É jogar para frente. A Argentina ontem ganhou dos Estados Unidos, mas ela jogou para ganhar o jogo, não fica enrolando, porque os Estados Unidos não joga a bola fora, né? Basquete, eles consideravam o esporte, o futebol atrasado, porque joga a bola fora e vai correr atrás daqui que ele jogou para fora. Né? Então essa característica parte por esse trabalho. O que os chutões aí, né, acontece no futebol brasileiro? A média hoje, entre goleiro, zagueiro, são 50 chutões por jogo. 50? 50, na média. Isso significa rifar a bola? Rifar a bola 50 vezes sem direção. E aí acontece vários problemas. Acontece o aumento das laterais, aumento das faltas. E aí a qualidade técnica vai embora. Tanto que o Audax mostrou isso agora com um time sem expressão, com jogadores desconhecidos, e foi ao vice-campeão paulista, jogando com o Santos em casa, jogando com o Palmeiras, gol do São Paulo, mostrando um futebol diferente, que é o que nós queremos. É uma campanha nacional contra os chutões no futebol brasileiro. Porque eu não acredito em mais nenhuma ação que se não seja essa,
para a gente começar desde a base, desde a criança, ensinar o que é pé direito, pé esquerdo, equilíbrio, objetividade, quando atrasar, como atrasar, por que atrasar. Professor, qual é a culpa dos nossos técnicos medalhões nisso? Quer dizer, nós temos vários técnicos que são medalhões, pulam do clube A para o clube B, para o clube C, nunca são... O futebol brasileiro ele depende de resultados, é diferente, a emoção do torcedor influencia muito nesse aspecto, porque o time começa a perder, o cara não quer saber. Porque ninguém consegue montar um time em 2 meses, 3 meses, para jogar coletivamente. Né? Os técnicos, os dirigentes, as coordenações técnicas são culpadas quando ela contrata um jogador num dia e bota para jogar no outro. Isso não existe no esporte coletivo, nem em dupla de vôlei de praia. Se nós dois formos jogar vôlei de praia, temos que treinar 6 meses para saber onde você vai, onde você vem, onde que você cobre. Futebol é a mesma coisa. Então, quando um técnico aceita que um jogador como, estou falando em Muricy Ramalho, que foi lá no Peru jogar um jogo na eliminatória, viaja de avião particular para vir jogar em Brasília no dia seguinte, amigo, para mim não tem como a pessoa dizer que, poxa, eu não posso falar de Muricy Ramalho, né? Mas isso é uma colocação técnica, de conhecimento de causa e de experiência. Não se pode botar um jogador desse para jogar. Porque não vai jogar uma partida de 90 minutos. Viajou 15, 20 horas, vai para Brasília jogar num clima completamente diferente. Não vai jogar. Então, quando o técnico brasileiro aceita isso, quando o presidente contrata um jogador, aceita isso, quando o presidente senta lá na arquibancada e vê o goleiro dar chutão, o zagueiro dar chutão, e ele não direciona isso, porque isso é uma ação coletiva de uma equipe, não é de um técnico. Eles têm uma ação do clube, é a ação coletiva do clube, desde a base ao profissional. É jogar na mesma situação para você criar uma ação coletiva de amanhã, você ter bons jogadores. O que o senhor está dizendo é que o futebol brasileiro, tecnicamente, precisa parar de dar chutão. Desde a base, as crianças precisam ser ensinadas que rifar a bola é ruim. Que é a técnica e o jeito de jogar do Barcelona, quer dizer, o Guardiola. Fico com a bola e eu garanto que eu não tomo gol. Naturalmente. Quando eles atrasam a bola, o cara fala assim, mas você não deixa atrasar. Eu fui técnico do Caxias e do Serra e fiz essa experiência durante 23 jogos no Caxias e no Serra. Jogando dessa maneira, sem dar o chutão. Fomos vice-campeões capixabas sub-20. 2009, depois eu fui para o Serra, montei uma equipe para o Serra Sub-20, perdi, ganhei do mesmo jeito. Mas essa ação é uma ação que você faz durante o jogo, pô, né? Não adianta tentar fazer diferente, você tem que ir para lá fazer. E as pessoas acreditarem nisso, né? O jogador só vai crescer porque o Brasil está perdendo os nossos jogos. O Brasil está perdendo os jogos das Copas do Mundo que nós participamos por erros técnicos dos nossos jogadores, não por eficiência do adversário. Todas as Copas, se você colocar isso, eu tenho isso gravado, a maioria dos gols que o Brasil sofreu na Copa do Mundo foi erro dos nossos jogadores, por não treinar durante o ano inteiro a sair dessa pressão, porque Campeonato Brasileiro o cara perde hoje e ganha amanhã, não tem problema. Agora, Copa do Mundo, um erro é uma volta para casa, né? Porque são eliminatórias. Mas isso é uma mentalidade, né? É um trabalho de cabeça, como o senhor disse, de mudar a mentalidade do nosso jeito de jogar. A gente precisa se reinventar. Sim, aí você entra nessa parte de como fazer um treinamento para corrigir isso. Como é que você treina essa criança para que você, na hora do jogo, ela saiba a hora que ela vai dar um chutão. E não precisa dar chutão para longe para você jogar a bola para fora. Porque no embalo que você vai do chutão, você sai do campo. O jogador, o gandula já tem outra bola atrás e joga nas suas costas. Então é melhor você chegar devagar, dar um toquinho e voltar, pô. Qual o problema? Tem até que ter categoria para chutar a bola para fora. Você tem que ensinar o jogador. Ensinar a marcar com os 2 pés. Porque não tem como você jogar futebol hoje. O Messi é um grande craque, mas usa o pé direito, pouco mais usa. Tem jogador que só usa o pé só, acabou. A marcação em cima de um jogador desse é simples. É você encostar nele e ele só sai para um lado. O jogador técnico sai para qualquer lado. Pelé, Zico, Falcão, os grandes craques do futebol mundial, né, que jogavam com os 2 pés, eles saem em qualquer situação, pô. O jogador como o Sávio, o Denilson foram grandes jogadores, habilidosos ao extremo, mas tecnicamente muito fracos. Então fazia um gol espetacular e passava vários jogos, às vezes sem fazer, porque o cara inteligente fecha a marcação em cima dele, não dá espaço, ele não recebe a bola, ele não consegue jogar, pô. Começando hoje, em quanto tempo o senhor acha que a gente recupera o nosso futebol? Olha, nesse trabalho, a minha experiência é o seguinte, em 6 meses, se você começar a trabalhar com esses aspectos, diminuindo os chutões, a saída de bola obrigatória do goleiro, aí nós podíamos pegar agora a Copa Espírito Santo e fazer um modelo. O que é o modelo? 23 anos sem ter participação na elite do futebol brasileiro. Poxa,
Nós vamos continuar fazendo a mesma coisa? Ué, por que nós não tentamos uma mudança? Porque piorar não vai, né? Não vai. Não vai, não tem que cuidar do fundo do poço. Não dá para puxar mais nada água lá embaixo. Então o que eu vou fazer? Vamos fazer vamos reunir todos os técnicos, os presidentes do clube, vamos jogar um futebol diferente. Qual seria? Vamos chegar perto de zero a essas ações nefastas ao futebol. Os chutões, as laterais, as faltas e os atrasos de bola. Você fazendo isso, naturalmente, quem está lá assistindo o jogo, se você não tem lateral, a bola vai para onde? Vai para frente. Se você consegue dominar essa bola e partir para o gol adversário 40, 50 vezes, você vai fazer 5, 6 gols. Se você for 7, 8, que é a média nossa de ir ao ataque, nós vamos fazer um gol só. Só tem todo esse scout que chama, né? Quantos chutes são dados por jogo, quantos chutões... Você vai ao gol adversário, porque não precisa nem ter chutado para o gol. Se ela foi lá perto da linha de fundo, esse time teve uma ação ofensiva. Ele chegou com essa bola lá fora no fundo. Se ele perdeu aquela bola, chutou para fora, não tem problema. Agora, ele tem que procurar isso, permanentemente. São 35 a 40 minutos para cada time, quando os times são iguais. Nesses 35, você tem que ter 46, no bom sentido. Você tem que ter 36 de posse de bola, né? 34. Você tem que ter até mais, procurar mais. Por quê? Só a qualidade técnica, só a efetividade e a ida ao ataque que vai te dar o gol. Pô. E o espetáculo fica melhor, porque é isso que o torcedor quer. O torcedor não aguenta mais nem ver nem na televisão. Mas... Depois que eu faço esse trabalho, eu apresento, o cara fala, pô, professor, eu não consigo nem ver o jogo mais. Porque você falou coisas que na hora que eu estou vendo não dá para ver mais esse tipo. Então é uma pesquisa muito grande. Quantos jogos o senhor assistiu para fazer essa pesquisa e quando que ela começou? 2015, né? Ela começou em 31 de janeiro de 2015, no jogo Desportivo e Castelo. A partir daí, o ano de 2015, 2016, foram 250 jogos. Não foi só eu. Tem um grupo de profissionais da UVV, alunos, professores que colaboram com esse trabalho. E fizeram observação, que a gente discutia muito, toda semana se reunia para saber. Tanto que dessa pesquisa nasceu já uma monografia de um aluno em cima da pesquisa, foi apresentada semana passada, já com outra visão, porque é um aluno, ele tem mais condições, a gente já está um pouquinho mais cansado disso, ele fez um trabalho sobre a pesquisa. Interessante, não. A federação, isso tinha que levar para todos os clubes capixaba. Essa é a contribuição da universidade, né, dos acadêmicos, para o mundo real, né? Quer dizer, estuda e apresenta forma de mudar. Claro. Né? É importante, porque o aluno, eles é que vão mudar. Porque eu não tenho mais condição de fazer isso. Se eu tivesse hoje a idade deles, eu iria para campo para apresentar isso. Fiz isso no Caxias e no Serra. Porque não adianta eu ficar falando sem fazer isso. Quando eu fiz o primeiro trabalho no Caxias, eu fiz a apresentação da equipe do Caxias, levei lá quase 40 desportistas, federação, fiz um jogo para mostrar, num campo ruim, com muito buraco, que se poderia jogar futebol diferente. E a partir dali foram 21 jogos dessa maneira. Fizemos gol em todos os jogos, sem dar um chutão, sem atrasar uma bola para o goleiro durante o jogo inteiro, dos 23 jogos. E isso que eu queria propor na Copa Espírito Santo, porque é uma Copa que não tem muito... Não é oficial, não tem descenso nem ascenso, descenso e acesso. Então o que eu poderia fazer? Vamos propor essa mudança. E vamos ver o que dá, pô. Não tem nada errado. Que o futebol capixaba, no nível que ele está, ele é um bom laboratório para se testar o que pode ser aplicado na melhoria do futebol brasileiro? Primeiro que são 78 municípios só. Estrada para tudo quanto é lugar. Você pode fazer um trabalho aqui, vou comparar, por exemplo, Uruguai e Paraguai é tamanho do Espírito Santo. A população do Uruguai e Paraguai é da mesma expressão. Como é que os caras conseguem jogar futebol em alto nível, Uruguai, Paraguai hoje, e a gente não consegue, poderia começar pelo Espírito Santo, nós temos 3.900.000 habitantes hoje. O Espírito Santo poderia ter um time tão bom como o Uruguai e Paraguai. Vamos lá assistir o que os caras estão fazendo, pega um avião aqui, vai lá. Mas o que vocês fazem, pô? Porque tem poucos times, a quantidade de atleta é muito menor, a qualidade não deve ser igual ao brasileiro, que tem essa facilidade. A atração do Brasil e da Europa é grande como... Tá lá, hoje está jogando a Argentina, jogou contra os Estados Unidos, está na final, o Brasil está fora. Colômbia, Peru, times que a gente ganhava de 5, 6, lá mesmo, em casa deles. Hoje aqui não perde em casa, não consegue ganhar em casa. Então é uma proposta assim, interessante, porque isso vai mexer com o futebol capixaba. Isso tem que passar pelo governo estadual, Secretaria do Esporte, que tem vários núcleos de futebol, fazer uma mudança. A federação, que poderia encampar um trabalho desse. Infelizmente, a federação até me ajudou a fazer o livro, mas eu não tive assim, um retorno ainda. Professor, vem apresentar esse trabalho para a gente.
Eu que tento sozinho. Fazer um seminário com os treinadores, apresentar o trabalho todo, para que como é que vocês jogarem em 2015. Se vocês jogarem de novo, vocês vão ficar no meu pouco. Tenho feito isso, permanentemente, com muita dificuldade, mas eu faço, tenho procurado fazer. Agora mesmo eu vou procurar a federação para fazer isso. Chamar os técnicos, discutir, fazer esse dia do futebol, pô, pega um dia inteiro, traz um cara de fora bom, falar sobre psicologia, sobre cabeça. Não é jogar futebol não, porque o futebol é o menos de menos. Todo mundo vai jogar, pô. Não é a quantidade que vai trazer a qualidade. Claro que a quantidade, você, com qualidade, você vai ter sucesso. A quantidade sem qualidade é zero. Não tem jeito. Não adianta jogar futebol só. Professor, eu queria agradecer o senhor por essa conversa aqui, o trabalho que o senhor está fazendo, interessante, né? A gente não presta atenção, né, que tem tanto lateral, tanto juntal. Só sabe que o jogo é ruim, né? Só se irrita. É isso. Porque a lateral, quando ela é batida, até bater a lateral você tem que saber. Por quê? Quando ela sai aqui, e se você bate essa lateral daqui, tem bola que não entra nem em jogo. Colado aqui, tem um zagueiro bom atrás de você e você só tem um pé. Você vai sair para onde? Para cá você não pode sair que você dá a bola de novo. Então a cada lateral batida criam 4 laterais. E a bola às vezes fica presa ali 1 minuto. Porque o cara não sabe bater uma lateral em diagonal para que o seu colega recebedor tenha amplitude de ação. O que é amplitude de ação? Driblar para a direita, driblar para a esquerda, você tem que ensinar ele a jogar com os 2 pés, para sair para os 2 lados, para o defensor não tomar a bola dele, e você ter 2 colegas seus que vêm pelas laterais e um que vai pelo centro, em cima dessa bola. Você faz uma jogada, hoje não tem feito muito isso. É o pivô. Nós não temos jogador de pivô mais hoje. Isso é fundamental. No ataque você tem um jogador que domine bem a bola, porque ele recebe ela de costas e o cara tem que abrir para o lado, e o jogador, isso é coletivo. Ok, mais uma vez obrigado pela aula. Eu que agradeço. Vamos rezar para as pessoas ouvirem, né? Porque fazer a mesma coisa esperando resultado diferente é maluquice, né? Isso todo mundo diz, né? Você repete a mesma ação, esperando uma coisa diferente. É interessante. O Brasil hoje está fazendo gols contra mais bonito que a favor. Por quê? Porque a colocação do jogador está toda errada. O cara que é lateral esquerdo, se ele passa para o lado direito para jogar, para fazer naquela confusão ali dentro da área, ele vai chutar com o pé direito ou chutar para trás, porque ele vira para o gol dele. Então ele se torna um atacante. Então até isso você tem que saber, pô. Nós estamos fazendo gols contra muito mais bonito que o gol a favor hoje. Porque está treinando muita coisa errada, fazendo permanentemente, que os caras estão fazendo sem saber, pô. Ok. Obrigado por assistir GV News Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.